O reino místico da morte. Este é um assunto fascinante. Vocês sabem que eu sou um cientista. E quando se discute esta questão da morte, então a gente se pergunta o que é a morte. A única definição que você pode encontrar para a morte é uma definição negativa. A morte é o oposto da vida. Mas o que é vida? A vida é algo que não está morto. É isso. Não se pode dizer qual de fato é a diferença. Se você pega uma célula e você olha a célula, uma célula viva e uma célula que acabou de morrer, elas têm a mesma base química, têm exatamente as mesmas enzimas, têm tudo igual, exceto por uma única coisa. Uma está viva e a outra está morta. E o que essa diferença é algo que nenhum cientista já conseguiu explicar. Tem sido possível congelar a vida e trazê-la de volta, mas nunca se conseguiu trazer os mortos de novo à vida. Quando se perde isso, perde-se para sempre. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem recebeu uma alma viva. Gênesis 2:7. É isso que a passagem diz? Não, ela não diz isso. Ela diz, e o homem se tornou uma alma viva. Então, em outras palavras, se nós olharmos bem o texto, nós temos dois componentes. Nós temos o pó da terra, a matéria, a substância material, que por si só não tem vida. E então ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. Ele lhe deu vida. Ele deu algo que fez algo que não estava vivo se tornar vivo. E ele chamou isso de alma viva. Então, em outras palavras, a combinação do pó da terra mais o fôlego de vida é igual a uma alma viva. Essa é a fórmula da vida. Agora, esse fôlego de vida, será que isso sozinho é uma entidade viva? Será que isso é algo que pode existir num outro mundo, que flutua, que tem um pensamento inteligente? Será que isso é uma alma penada? Ou será que isso é apenas ruach, a palavra hebraica para fogo, metabolismo? Algo que faz com que nos tornemos vivos. Esta é uma questão importante. Agora, a Bíblia diz que você não tem uma alma viva. Quando essa combinação ocorre, você se torna uma alma viva. Então, o fôlego, o hebraico nefesh, o espírito, a respiração do homem, o espírito do homem. Então, a palavra fôlego pode ser usada com o sentido de espírito, ruach. Então, esse fôlego é algo que faz com que você se torne vivo. Agora, o fôlego, se você pensa sobre ele em termos científicos, é uma troca de oxigênio. É uma troca de oxigênio nas ciências, e nós chamamos isso de metabolismo. Então, uma célula viva é diferente de uma célula que não está viva por causa de seu metabolismo. Há alguma coisa que ocorre quimicamente nela que ninguém consegue repetir, uma vez que essa centelha de metabolismo se perde. Nenhum cientista consegue criar a vida. Ele pode juntar todas as substâncias, mas ele não consegue produzir vida. Então, esse fôlego, essa centelha de metabolismo é algo que vem de Deus. Todo ser que respira é exatamente isso que significa. E a palavra espírito ali, na concordância de Strong, número 7307, ruach, espírito, fôlego, vento, mente, respiração, ar, raiva, frieza, coragem, aquilo que nos faz vivos, esse metabolismo, esse ruach, esse espírito, esse fôlego, esse vento.
Será que esta entidade viva, este vento, será que este vento é uma entidade viva? Ou será que o indivíduo, quando recebe essa combinação de pó e ruach, se torna uma entidade viva? Bem, a fórmula diz, ele se torna uma alma viva. Nefesh, alma, vida, pessoa, mente, criatura, o próprio corpo. Você se torna você, é isso que significa. Essas são definições que vêm diretamente da concordância hebraica. Então, quando você está vivo, você é uma alma vivente. Você é Nefesh, uma alma vivente. Você se torna uma entidade. Você não é duas entidades, você é apenas uma entidade. E o Senhor Deus ordenou ao homem dizendo, de toda árvore do jardim tu comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não comerás dela, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Agora, o que isso significa? Será que o texto significa que no dia que você comer do fruto, você se separará e você viverá eternamente na nuvem número 9 como espírito? Ou será que significa que você será separado? Que o Nefesh se desintegrará uma vez mais no material e que Deus tomará o espírito, ruach, sua vida, seu espírito que Ele lhe deu e que deu vida a você. Ele vai retomar essas coisas, o espírito retorna a Ele e então o que sobra? Pó. É isso, é isso. É muito importante que nós compreendamos esta questão. É isso que a Bíblia de fato diz. Mas o diabo diz outra coisa. A mentira do diabo. Tu certamente não morrerás. Gênesis 3, 4. Então, Deus diz que tu certamente, o quê? Morrerás. E morrer significa não viver, certo ou errado? Certo, mas o diabo diz, não, 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 tu não morrerás. Isso significa que tu viverás. Agora, no mundo de hoje, o que as pessoas creem? Creem que você morre ou que você vive para sempre? Se você for mal, você vai para um lugar quente. E se você for bom, você vai para um bom lugar. Vocês sabem o que o mundo crê? Assim, em outras palavras, de fato não é algo muito ruim, porque você apenas descarta este corpo, mas continua-se a viver. Qual é o problema? Eu vou viver eternamente de qualquer jeito, mas Deus diz, tu morrerás, e o diabo diz, tu não morrerás. Então um deles está mentindo e o outro está dizendo a verdade. Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é a morte, morte. Pois Deus sabe que quando tu comeres dela, os teus olhos se abrirão e tu serás como Deus. Mas melhor do que isso, o diabo promete que quando você morrer e quando você comer do fruto, você não vai morrer. Você vai ter vida eterna. Você vai se tornar maior e melhor e semelhante a Deus. Isso é impressionante. E muitas religiões creem exatamente nisso. Se você pega o hinduísmo, então você não morre, você continua a viver no mundo espiritual. E você fica reencarnando e voltando cada vez melhor. E você suplanta o karma da sua vida passada. E eventualmente você atinge um estado de bem-estar e você se torna um Deus vivo. E você pode ser adorado nesta terra. E eles adoram as pessoas todo o tempo, não é isso que acontece? Então você se torna maior e melhor. Minha pergunta sempre é, por que isso acontece? Se as condições estão se tornando cada vez piores, se eles estão se livrando do seu karma por milhões de anos, e se eles estão ficando cada vez melhores, então eles não estão fazendo um bom trabalho? Eu não acho que eles estão fazendo um bom trabalho, porque tudo está tão ruim neste mundo. Então, os teus olhos se abrirão e tu serás como Deus, conhecedor do bem e do mal. Gênesis 3, 5. Então o diabo disse isso e o mundo inteiro acredita na mentira, em vez de acreditar no que Deus diz. Teu pai é o diabo e tu praticarás as concupiscências do teu pai. Ele era assassino desde o início.
E nele não havia verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala uma mentira, ele fala de si mesmo, pois ele é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. A Bíblia não suaviza as palavras. Em relação àquilo que foi dito no Éden, Deus disse, tu morrerás. Isso significa que a vida, a entidade viva que consistia do pó da terra e do espírito, o ruach, o fôlego, a centelha de vida, o processo metabólico, Deus vai tirar isso. E então você deixa de existir. Você morre, você volta ao pó. Mas o diabo diz, não, 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 você vai continuar a viver. Você nunca vai morrer. De fato, você será semelhante a Deus. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é o Deus de mortos, mas de vivos. Mateus 23, 32. Vamos ler outro verso, Marcos 12, 27. Ele não é um Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Portanto, errais grandemente. Pois ele não é um Deus dos mortos, Lucas 20, 38, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Agora, isso é fascinante, porque Deus diz que ele é o Deus dos vivos. Agora, ele menciona alguns nomes aqui. Ele fala de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles estão vivos ou eles estão mortos? Eles estão mortos, eles morreram. Mas Deus os considera vivos. Será que isso significa que eles vivem por aí como almas penadas agora? Ou será que eles estão vivos em Cristo? Em Cristo há vida eterna para eles. Mas a questão que surge é, quando é que essa vida será dada a eles? E a resposta que a Bíblia dá consistentemente é a ressurreição. A Bíblia ensina a morte, mas se você está em Cristo, a ressurreição ocorre para a vida eterna. Os outros sistemas ensinam que quando você morre, você recebe a vida instantaneamente, você continua como espírito, e você vive eternamente como espírito. Mas então também há um ensinamento de que você ressuscita e o espírito volta para o corpo. Então o espírito precisa voltar e o corpo precisa ressurgir. Mas como viverão então no futuro? Novamente como corpo. E enquanto isso eles vivem como espírito, mas eles nunca morrem. Isso não está consistente com o ensinamento bíblico. O resumo final é que Deus não conta aqueles que morreram em Cristo como mortos. Ele os conta como vivos, porque nele eles têm vida. Agora, Osíris, o Deus dos mortos, Osíris era adorado não como Deus dos vivos, mas como Deus dos mortos. De fato, a principal coisa que podia acontecer a você era morrer. Porque quando você morria, você estava com Osíris, e Osíris era aquele que lhe dava o gozo eterno. Então Osíris era o Deus dos mortos, em oposição a Jesus Cristo, que é o Deus dos vivos. Tutmoses III parece ter escrito um livro chamado Amduat, o Guia para o Reino dos Mortos. E foi ele que inventou então o sistema sobre o qual se baseia a fé gnóstica. Todo o culto a Osíris, que nós examinamos na noite passada, de certa forma se baseia no Deus dos mortos. Então você tem dois deuses em tempos antigos. Yahweh, o Deus dos vivos, Cristo Jesus, Yahweh, o Salvador, é isso que significa. Ele é o Deus dos vivos. E você só pode ter vida através de Cristo, porque em Cristo e em ninguém mais há vida. Mas Osíris era o Deus dos mortos. Então o Deus dos mortos era realmente um Deus que concentrava-se na morte e não na vida. E a veneração dos mortos era um sistema que foi atribuído a Osíris.
Então, no sistema religioso, você tem várias divindades, e Osíris é o que pesava você na balança para ver se você era aprovado. Ele, então, é também o juiz. Agora, no sistema bíblico, quem é o juiz? Todo julgamento foi dado a quem? Foi dado a Jesus. Jesus é o juiz. Ele é o Deus dos vivos. E Jesus diz, se estais em mim, nada tendes a temer. Eu sou o juiz, eu sou o advogado. Eu sou tudo isso em um só. Osíris é aquele que pesa as suas obras e vê se as suas obras são obras boas, e ele pesa as suas obras más. E se você tem mais obras boas do que obras más, então você pode ir para um bom lugar. Mas se você tem mais obras más do que obras boas, então você vai para um lugar ruim. Então o ensinamento de um lugar ruim do outro lado e de um lugar bom do outro lado é baseado no culto a Osíris. E você tem que comparar esses dois cultos com muito cuidado. Ensinava-se, por exemplo, que Anubis, o deus cão, uma outra forma de Osíris, o deus dos mortos. E que quando você morria, era ele que guiava você através desse processo que ocorria do outro lado. Então, quando o faraó morria, toda a sua família devia morrer. Todos os seus funcionários deviam morrer com ele. E eles provavelmente morriam alegremente, porque eles estavam simplesmente passando para o outro lado para servir numa capacidade mais exaltada do que eles serviam antes. Então eles não tinham que temer. Há religiões hoje em dia em que as pessoas estão preparadas para fazer tudo quanto é tipo de coisa doida para poder entrar nesse estado de gozo. Eles até se explodem para entrar nesse estado de gozo. Eles não têm conhecimento das Escrituras com respeito ao fato de que isso é uma tolice. Então se pensava que a vida continuava após a morte. E que ela aliviava os fardos que você carregava, levando a você para viver numa nuvem do céu cheio de gozo. Agora, a veneração e a consulta aos mortos são proibidas na Bíblia. Deuteronômio 18, 12 e 18 diz: não se encontrará entre vós aquele que faz o seu filho ou a sua filha passar pelo fogo. Agora, será que as religiões ainda praticam as caminhadas no fogo? Sim ou não? Sim, claro que sim. Vá para o Oriente. E com respeito às religiões do mundo ocidental e à nossa sociedade, vocês sabiam que no processo de educação das grandes companhias hoje em dia, andar pelo fogo se tornou tão comum porque há instrutores que pertencem à nova era e eles treinam você para posições de autoridade no mundo dos negócios. E eles fazem com que os que estão sendo treinados andem sobre o fogo, para que eles vençam os seus temores. Isso é algo que Deus proíbe? Ele também proíbe o uso de adivinhação, o uso de encantamento, a consulta a bruxas e médiums. Mas, no entanto, hoje em dia fala-se muito de Harry Potter e seus amigos. É legal ser um bruxo ou uma bruxa, ser um encantador, um consultador de espíritos familiares, um bruxo, um necromante, alguém que consulta os mortos. Pois todas essas coisas são abominações ao Senhor. E por causa dessas abominações, o Senhor teu Deus as tirou de diante de ti. Deuteronômio 18, 10 a 12. Uau! Agora, se você fica tão exaltado e tão espiritual e tão perto de Deus, e se tudo é tão maravilhoso quando você morre, então por que Deus não proíbe que você faça nenhuma dessas coisas? Que você se comunique com o mundo espiritual, o outro lado? Por que Ele não permite que você seja um bruxo? Por que você não pode fazer essas coisas? Por que não? Porque quando você morre, você está morto. Então quem é que se faz passar pelos mortos em vez dos próprios mortos? Quem é ele? Deve ser Satanás, o enganador. As forças demoníacas. Então, quando você invoca os nomes dos mortos, você o chama e não aos espíritos. Você, de fato, conjura os espíritos dos mortos. E eles não têm dificuldade nenhuma em aparecer como as pessoas que já se foram.
Todo mundo que entra em contato com uma pessoa morta ou com uma sepultura era considerado impuro e não podia fazer parte da adoração do templo. Isso não significa que se alguém morresse na família, você não poderia enterrá-lo, porque eles enterravam seus mortos. Eles enterraram Abraão, enterraram Isaac, enterraram Jacó. Eles chegaram a carregar os ossos de José de volta para a terra prometida. Então isso não proibia o sepultamento dos mortos ou coisa parecida, ou fazer últimas homenagens a alguém que tinha falecido, ou demonstrar a sua dor com aqueles que estavam chorando. Isso tinha que ver com adoração. Deus separou os sistemas de adoração que envolviam os mortos. Separou-os tão longe quanto o Ocidente é do Oriente. Não devia restar nenhuma dúvida a respeito da veneração dos mortos. Deus separou essas duas coisas completamente. E Deus disse: ninguém vai fazer parte do meu culto no templo e ao mesmo tempo adorar os mortos. Isso não significa que você não possa sepultar alguém que morreu. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de adoração. E qualquer um que tocar o que está morto com uma espada nos campos abertos, ou um corpo morto, ou um osso de um homem, ou uma sepultura, será impuro por 7 dias. Números 19 e 16. Então, você não devia nem chegar perto das sepulturas. E por que Deus estabeleceu uma distinção tão nítida? Porque o paganismo cria na veneração dos mortos. Na África, de onde eu venho, todas as grandes religiões se baseiam puramente na veneração dos mortos. Os ancestrais são aqueles através de quem todos são adorados, inclusive Cristo. E o catolicismo se encaixou como uma luva nessa situação, porque o catolicismo ensina a veneração dos mortos. Há esse santo e aquele santo e outro santo mais, e santo para todos os gostos. E é através dos santos que você vai a Deus. Agora, no sistema africano, você passa pelos ancestrais para você chegar a Deus. Entre os índios, a cultura do homem pele vermelha, você tem que fazer exatamente a mesma coisa. Tudo se baseia no paganismo. É tudo o que eles fazem. E é por isso que Deus estabeleceu uma distinção nítida e disse: escutem, não deve haver veneração dos mortos. De fato, eu não quero que vocês se envolvam com isso. Você não pode entrar em contato com essas entidades dos mortos. Vocês não devem presumir que elas estejam ativas em seu favor, porque essas pessoas estão mortas. E morto é morto. E o Senhor Deus disse a Moisés: fala aos sacerdotes, aos filhos de Arão, ninguém se contaminará com os mortos entre o meu povo. Levítico 21:1. Distinções muito nítidas, muito claras. Mas o mundo hoje não acredita na morte dos mortos. Eles acreditam na mentira que o diabo falou. E eles acreditam que a vida continua após a morte. Que alguns estão no paraíso e que você pode entrar em contato com outros. A Bíblia diz: nada disso, nada disso. Nenhum contato com eles. Qualquer contato com eles é a mesma coisa que bruxaria. Agora, vamos dar uma olhada nas catedrais do mundo hoje. As catedrais do mundo hoje são todas construídas em antigos lugares de adoração pagã. Nenhuma catedral podia ser construída sem a presença de cadáveres e sepulturas. Do contrário, não seria uma catedral. Uma catedral é de fato um mortuário. É um cemitério. E Deus disse: você não deve entrar em contato com as tumbas dos mortos. Quando você entrar no templo para me adorar, você precisa ficar longe dos templos por 7 dias. Você pode demonstrar luto. Eu estou estabelecendo uma diferença entre o paganismo e o Deus dos vivos. Eu não sou o Deus dos mortos. Eu sou o Deus dos vivos. Então, fiquem longe dessa questão de adoração dos mortos. Eu sou Deus. Adorem a mim. Não adorem os ossos de um cadáver. Bem, as catedrais não são lugares pagãos de adoração, apenas. Todas as grandes catedrais, Notre Dame, São Paulo, todas as catedrais foram construídas em lugares de adoração pagã. E elas foram todas construídas da mesma maneira que no sistema dos druidas. Era preciso ter um canal de pedras
alguns pilares enormes que levavam a um círculo central, no qual estava uma pedra central, e no círculo havia um ponto sobre ele, o antigo símbolo pagão sexual da unificação entre dois deuses, um macho e uma fêmea, e a propagação da vida através do rito da fertilidade. É uma coisa muito esquisita. Agora, as antigas catedrais foram construídas exatamente da mesma maneira. Esses pilares que você vê aqui, esses pilares gigantescos na catedral, representam essas pedras. E nas antigas catedrais do passado, você sempre usava um jardim circular por trás, com uma pedra no centro, como no sistema dos druidas. E muitas das catedrais hoje ainda têm isso. Então, quando você observa essa passagem, pela passagem, esses grandes pilares no lado representam um canal do sol e você passa por eles e você caminha através do ciclo de regeneração até o cenário oculto da sexualidade. Aqui está uma gruta circular. Nesse lugar, o deus oculto, ou Pan, ou a divindade das florestas Diana, um deles ficava aqui. E quando você passa por este corredor, você está de fato caminhando em cima de cadáveres. Isso é necromancia. Essa é a época do sistema dos druidas. De fato, você não podia celebrar uma missa em nenhuma igreja desse sistema religioso sem que houvesse o osso de um corpo de santo debaixo do altar. Era preciso que houvesse um osso, porque somente os ossos de um homem morto, ou um pedaço do cadáver, qualquer pedaço fosse, podia realmente nos dar acesso a Deus. Uau! Isso é algo que Deus proibiu nitidamente e algo que é praticado de modo geral hoje em dia. Então, no sistema dos druidas, é isso que você tem. Aqui você tem Stonehenge. No passado usavam-se canais, essa espécie de corredor aqui de pedras, com pedras de cada lado. E então, eles cobriram as pedras dos lados. Então, eles cobriram as pedras do lado e colocaram isso aqui na frente. E aí temos uma catedral, construída com base no sistema dos druidas de adoração dos mortos. Esses aqui são os druidas dos tempos modernos. E vejam que estão vestidos como freiras. Isso é interessante. Bem, onde há uma grande catedral na Europa, você vai encontrar um desses jardins circulares. Com isto aqui colocado do lado, então você entra por isso e você chega até as tumbas. E você chega até os lugares antigos de adoração. Nas catedrais você vai descobrir inúmeros cadáveres. Reis e rainhas e pessoas mortas e santos. Qualquer um. Mas precisa ter muitos cadáveres. Geralmente de pessoas importantes. Então aqui nessas catedrais vocês têm todas essas tumbas. Algo que Deus havia terminantemente proibido. Aqui está a tumba do rei Eduardo, o velório com cones de pinho e toda a roupa que tem que ver com o paganismo. Aqui nós temos o osso de um santo. Eu já estive em muitas catedrais e eu fico me perguntando, qual é o santo que está debaixo deste altar? Porque no altar onde se celebra a missa, você tem que ter estruturas de ossos. Então aqui, por exemplo, esta aqui vem da Catedral de Londres. Debaixo do altar, no porão, você encontra essas tumbas e essas relíquias. E se você algum dia tiver a oportunidade, vá até o porão e dê uma olhada você mesmo. Você vai encontrá-los ali. Não existe nenhuma igreja católica romana, não existe nenhuma igreja anglicana, não existe nenhuma igreja paganizada em que você não encontra esses ossos. E eles continuam a construir igrejas assim. Quando você entra nessas igrejas, aqui nessa Catedral Católica Romana, há uma tumba gigantesca, bem aqui. E você entra nessa tumba. Algo que Deus disse, tu não farás. Aqui está uma catedral interessante que eu descobri na Alemanha. Ali está o símbolo do sol, por falar nisso. Ali está o altar. Então, ou no altar ou debaixo, diretamente debaixo do altar, existe uma tumba. Agora, normalmente você
não a vê de dentro da igreja. Você tem que olhar do lado de fora da igreja por uma entrada lateral. Mas nesta catedral, a entrada estava bem na igreja. Ela descia exatamente daqui e você podia descer do altar. E é claro, quando você chegava lá embaixo, você descobre que tem uma tumba. Porque você não pode celebrar a missa sem tumba, por causa da veneração dos mortos. E eu desci. Eu enfiei a minha câmera aqui só para poder mostrar a você a tumba. Aí está ela. E o altar está ali também, no topo. Isso é a adoração dos mortos. Algumas tumbas são bonitas. Esta aqui está na catedral em Londres e na Europa, onde você vá, você desce o corredor dessas catedrais e você descobre que você está andando em cima de ossos de pessoas. Ossos por toda parte. Esse aqui é John Gent. Ele morreu no dia 13 de agosto de 1767. Mas você vai encontrar outras pessoas aí. Agora, nesse sistema, o deus dos mortos era ou Seb, no sistema egípcio, que depois se tornou Saturno. O deus Saturno. E o símbolo de Saturno era um crânio com 2 ossos, que é também o símbolo dos piratas, é claro. E também é o símbolo do deus dos mortos. Mas esse não é o símbolo de Jesus Cristo. Esta é uma catedral católica romana na Europa. Lá em cima você tem a Fênix. Aí está o símbolo de Lúcifer. Não é o símbolo de Jesus Cristo. E você encontra aqui Anubis. Eles nem se dão ao trabalho de esconder isso. Anubis, o deus dos mortos egípcios. Então você escolhe. Você quer servir o deus dos mortos ou você quer servir o deus dos vivos? Você escolhe qual? E o catolicismo em geral? O Papa entre nós. A santificação do padre Joseph Gerhard. Aqui temos um exemplo moderno de um ser humano que é santificado, que é canonizado. E vocês ficariam surpresos em descobrir quem pode ser canonizado. Qualquer pessoa que fez algo para Roma pode ser canonizado, virar santo. Estão discutindo muito a canonização de um cardeal hoje em dia. Uau! Então, se isso acontecer, você vai poder orar para ele. Bem, em qualquer caso, aqui de novo está o símbolo do sol. E no catolicismo, a veneração dos mortos é muito, muito proeminente. É por isso que as antigas religiões pagãs se associaram prontamente com o catolicismo. Neste mosteiro particular, aqui estão os ossos e os esqueletos de todos os monges que já viveram através dos séculos no catolicismo, neste mosteiro especialmente. Aqui, quando você morria, você não era enterrado. Você era separado e depois limpo, e depois você se tornava parte da decoração. E quando você entra no lugar, diz que você pode se beneficiar das obras justas. Porque nas vidas desses monges, eles fizeram obras mais justas do que eles precisavam para ir para o céu. Então, houve uma sobra de justiça. Então, eles puseram essa bacia aqui. E nela você pode juntar a justiça que escorre deles. E isso não é piada. Isso é uma doutrina católica. Eu era católico, eu fui católico. Então você entra aqui e você pega um pouco da justiça que escorre, você anda por aqui e ora aos mortos. Aqui todos os ossos e crânios estão em pé aqui, em Roma. E os sacerdotes dizem que isso equivale a levar os ancestrais à missa. O que está acontecendo de fato é que eles estão fazendo rituais de magia negra em seus cultos. E isso está acontecendo por todo o mundo, na África especialmente. E esse tipo de adoração antigo do ancestral está vivo e voltou hoje ao que era no início. Então você pode orar a esses santos, você pode pedir a sua mediação, você pode tomar emprestado um pouco da sua justiça, do seu excesso de justiça, e Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e o homem, é marginalizado. Você nunca conversa com ele, porque você está ocupado com suas audiências, com os ossos desses homens mortos que estão aqui. Agora, quando você vai para o islamismo, é exatamente a mesma religião. O Islã também é a veneração dos mortos. É a mesma coisa que o catolicismo. É por isso que por trás das cenas não há problema entre as duas religiões. Aqui temos uma famosa mesquita na Síria, uma das mesquitas mais velhas. E por falar nisso, esta mesquita é o lugar que o Papa escolheu
para pedir desculpas por todas as obras más que aconteceram no passado em nome da religião. Eu fui a essa mesquita e eu fiquei surpreso de ver o que estava acontecendo ali. Aqui vocês podem ver os muçulmanos orando neste altar particular. Esse é um altar fascinante, porque neste altar aqui, na mesquita, está o corpo de um personagem interessante. De fato, não está todo o corpo, está apenas a cabeça. E é o fato de sua cabeça estar enterrada aqui, debaixo desses pilares, que faz com que a mesquita seja um lugar de adoração. Alguém pode dar um chute aí para me dizer de quem é a cabeça que está nessa mesquita? A cabeça de João Batista. Agora, você vai ficar surpreso de que João Batista, que é reverenciado pelos cristãos, devesse estar numa mesquita reverenciada pelos muçulmanos. E as pessoas vão ali buscar a graça da cabeça de João Batista. E é claro, o Papa veio aqui e o Papa também prestou uma homenagem especial a esse crânio. É claro que eu não sei se essa é a mesma cabeça de João Batista. Felizmente, a Igreja Católica não ficou sem um pedaço dessa commodity de luxo. Porque os católicos dizem que eles têm o braço de João Batista em uma de suas catedrais em Istambul. Querem ver? E talvez outros pedaços estejam também distribuídos entre os dois. Eu não sei, mas não é triste? É muito triste ter esse ritual de orar aos mortos. Pois tu és pó e ao pó voltarás. Gênesis 3:19. Em Adão todos morreram. 1 Coríntios 15:22. Então toda a humanidade que estava em Adão está sujeita à morte. Esse é o resumo final. E a morte é a ausência de vida. Você fica morto. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Gênesis 2:7. Então o pó voltará à terra como era, e o espírito voltará a Deus que o deu. Ele retorna a Deus. Ele nunca foi uma entidade. Ele é Ruach, o espírito, o fôlego de vida, que retorna para Deus, e então você cessa de viver. Eclesiastes 2:7. Vamos ler o que acontece aqui em Jó 27:3. Enquanto o meu fôlego estiver em mim e o Espírito de Deus estiver nas minhas narinas. Esse é o paralelismo hebraico. Isso significa que o fôlego e o Espírito são a mesma coisa. Em outras palavras, ele está dizendo, esta é a situação e esta é a situação, repetindo-a em palavras diferentes. Isso é que é o paralelismo hebraico. Como nós já vimos também na concordância, isso significa que esse princípio doador de vida, o Espírito, é a mesma coisa que o fôlego, o princípio doador de vida que vem de Deus. Enquanto o meu fôlego, esse princípio doador de vida, o fato é que eu respiro e enquanto o Espírito de Deus estiver nas minhas narinas, o fôlego está nas minhas narinas. É por isso que eu estou vivo. Se Deus tirar o fôlego, esse princípio doador de vida de mim, o que acontece comigo? Eu morro. Vejam isto aqui. Ezequiel 18:4. A alma, nefesh, que pecar, esta morrerá. Então as pessoas dizem, eu morro porque a minha alma permanece viva. Não, não, não. A alma é a entidade que está viva. Ela significa o corpo mais ruach, o espírito. E quando eu morro em pecado, eu morro. Esta alma, nefesh, a entidade viva, morre, deixa de existir. Assim, a alma não é uma entidade separada que vai e se senta numa nuvem lá no céu e fica tocando harpa. Eu sempre pensei que isso seria muito chato. Um dia eu morrer e me sentar numa nuvem e tocar harpa. Foi por isso que eu deixei a igreja e me tornei ateu. Mas depois eu voltei para a igreja. Essas questões sempre me fascinaram. A Bíblia King James usa a palavra alma 1.600 vezes.
Mas ela nunca usa a expressão alma imortal. Essa expressão não existe. Não existe isso. Só Deus é imortal. A Bíblia declara que a morte é um sono 53 vezes. Claro, você dorme quando você está em Cristo, porque Cristo é o Deus dos vivos. E quando você morre, a Bíblia diz que se você está em Cristo, é como se você estivesse dormindo. E Deus há de acordá-lo no dia final. Vamos ver então o que acontece quando você morre. Mas o homem morre, passa. Sim, o homem entrega o seu espírito, o ruach, o espírito. E onde está ele? Jó 14:10. O homem morre, é eliminado. É isso que a nova King James diz no mesmo texto. O homem expira. O que é ele? Essa palavra espírito aqui é a mesma palavra expirar. Não é uma boa tradução, então tenham cuidado com a sua tradução. A palavra expirar significa deixar de respirar. Não está certo? Ele deixa de respirar. Então o fôlego sai dele, o princípio de vida sai dele. O hebraico gavá, morrer, ficar morto, perecer, expirar, estar a ponto de morrer. É isso que significa. E quanto tempo ele permanecerá nesse estado? Jó 14:12 diz: até que os céus deixem de existir. Eles não acordarão, nem se levantarão de seu sono. Este é o ensino da Bíblia. Quando você morre, você fica no estado de sono durante quanto tempo? Até que os céus não mais existam. E quando é que isso vai acontecer, por falar nisso? A Bíblia diz que quando Cristo voltar, os céus se desfarão como um pergaminho. Então, quando Cristo voltar, haverá um despertar do sono. Então você morre, você se torna nada, você dorme até o dia da ressurreição. E não é por sua vontade que você acordará deste sono. Vamos dar uma olhada no exemplo prático que Jesus deixou para nós. João 11:11. Nosso amigo Lázaro dorme. Lázaro era um amigo de Jesus Cristo. Jesus Cristo era um amigo de Lázaro. O nosso amigo Lázaro dorme. Mas eu vou despertá-lo do seu sono. Agora os discípulos pensaram: bem, este homem está falando a respeito de um Lázaro que está doente e que está dormindo. Senhor, se ele está dormindo, ele ficará bem. Mas Jesus estava falando da morte. E Jesus chamou do seu sono. Mas eles pensavam que ele estava descansando, o sono do repouso. Então Jesus disse claramente para eles: Lázaro está morto. Percebem? Lázaro está morto. Mas para Cristo, Lázaro estava o quê? Dormindo, porque Cristo é o Deus dos vivos, não o Deus dos mortos. Então, aqui ele estava dormindo. E Abraão? O que Abraão está fazendo para Cristo? Dormindo. E é isso que significa. Então Lázaro está morto, mas para Cristo ele estava apenas dormindo. Deus não se esquece dos mortos. Eles estão em Cristo. Deus tem um bom HD. Ele tem um registro pleno de sua entidade como você é. E quando ele diz, volte, aí está você, perfeito, como estava antes, ou até melhor. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:21. Agora, quando Jesus vem até Lázaro, ele é confrontado por Maria, que diz, se você tivesse estado aqui, ele não teria morrido. Mas o seu irmão se levantará de novo. João 11:23. Jesus a conforta e diz, qual é o problema? Você não tem fé? O seu irmão há de se levantar. Mas escutem a resposta dela. Ela responde, João 11:24, eu sei que ele está no céu e que um dia ele vai voltar e retornar ao seu corpo na ressurreição. É isso o que ela diz aqui? Não. Ela diz, eu sei que ele se levantará na ressurreição no último dia. Então, qual é o ensinamento bíblico sobre a morte? O ensinamento bíblico sobre a morte é que você morre.
E é um estado de sono, uma inconsciência total, mas Cristo há de levantá-lo no último dia. E para demonstrar que ele tinha poder sobre a morte, ele ressuscitou a Lázaro dos mortos. Mas, Senhor, a essa altura, ele já cheira mal, pois ele está ali há 4 dias. João 11:39. Mas Jesus disse a ele: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora e disse: Senhor, por que tu me chamaste? Eu estava me divertindo tanto no céu. Ele não fala nada disso, nem uma palavra. Lázaro continuou com a sua vida como se ele tivesse despertado de um sono. Não há questão que ele não estava no céu em qualquer outra parte durante esse período. E quando os teus dias se cumprirem, tu dormirás com os teus pais. 2 Samuel 7:12. Para Daniel, ele disse, leia o último verso de Daniel. Ele diz, Daniel, tu dormirás, mas tu te levantarás de novo nos últimos dias. E nos últimos dias, hás de receber a herança que te está reservada. Eles todos dormem em Cristo.